quebrou aqui agora? O que quebrou? Não sei. Tá acontecendo? Olá, sejam todas bem-vindas à nossa live sobre o poder da validação no matrimônio. Nós temos um convidado muito especial hoje, o Dr. Jorge. E vamos falar sobre matrimônio. Vocês me mandaram algumas dúvidas e nós vamos tentar tirar. Olha aí, a Fabrícia agradecendo que o bebê dormiu bem na hora. Que bom, né, Fabrícia? Louvado seja Deus por tudo. Também foi difícil eu estar aqui hoje, mas deu tudo certo. Glória a Deus. Deixa eu ver se o Dr. Jorge já entrou. Já estava aguardando. Aqui, entrou. Já chamou. Essa dádiva, né? Estar numa live com o Dr. Jorge bem no dia de São José Operário, dia do trabalhador. Olá, Como é que tá, minha amiga? tô bem. Passei os últimos 2 dias, mas tô aqui. Meu Tá Deus, certo. que coisa. Tá melhor? Tô melhor, graças a O que Deus. foi que te pegou? Há uma dor de garganta e final de gestação, né, Dr. Jorge? Faz parte, né? É tudo mais difícil, é tudo mais complicado, é assim mesmo. Mas Deus é bom, Deus sabe o que faz. Eu falei, graças a Deus, meu esposo, assim, mas é nesses momentos que a gente vê, né, algumas coisas no lar, assim, na família, porque Exato. a menina mais velha colocou a mesa, assim, uma coisinha mais linda. Eu falei, olha, quer ver que eu tô debilitada? E meu esposo aguentou as pontas aqui porque eu não conseguia levantar da cama. Caramba. Mãe não podia adoecer não, né? Ai, mãe, Acho que não. Né? mãe não podia adoecer, é muito difícil. Passa, né? Exato. Exatamente. É que bom que você já tá um pouco melhor e o maridão cuidando de tudo aí, logo, logo você já tá zero bala de novo. Tá acabando também, daqui a pouco essa criança tá nascendo e pronto. Sim, e aí começam os novos desafios. Mas a Aí vem gente puerpério e piora tudo. Normal, normal. rezem por mim, o puerpério é bem difícil, mas essa vez eu creio que vai ser cada fase a gente vai se superando, vai sendo curado de alguma parte, né? Verdade, 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 com certeza. Obrigada pelo senhor estar aqui conosco, né? Sua presença é uma presença de verdade, como poucas, né? E sei que também o tempo é precioso de todos nós, né? E de todas as pessoas que aqui estão. Mas eu precisava desse testemunho um dia e eu não ia dar se não fosse com o senhor. Se o senhor não aceitasse, eu não ia dar nunca. Porque é uma história muito engraçada. Ah, Os cuidados. Mas, doutor Jorge, seja bem-vindo. Eu gostaria que o senhor dissesse, né, da sua profissão. Tem muitas pessoas que não conhecem, minhas seguidoras, minhas alunas, que não conhecem e que se impactou com a fala do senhor. Algumas aulas, né, que eu dei e falei da fonte de onde vinham alguns conhecimentos que eu estava adquirindo. As pessoas se impactam, né, com isso que o senhor diz. E porque eu vi hoje, eu dei uma volta com as crianças agora à tarde, como a família está louca, como sim, as pessoas estão loucas, desequilibradas, né? As pessoas sim, estão muito confusas. Então, quando aparece alguém nadando contra a maré, sim. impacta. Verdade. Mas nós temos que dizer o porquê que nós pensamos e dizemos isso, né? Então, o poder da validação, hoje até teve uma caixinha que uma mulher falou assim, Daiane,
validar o esposo é apoiar as merdas que ele faz. Parabéns, você tá jogando videogame, tá deixando por desejar em casa. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Aí outra perguntou assim, muitos anos de casada, essa tava pensando em procurar um padre para se divorciar, porque ela disse que não aguenta mais o esposo humilhar os filhos que já são adultos. E aí eu falei, amada, agora é correr atrás do prejuízo. Assista essa live, porque isso aí deve ter uma raiz muito mais profunda lá atrás, né? Sem Aí dúvida, fica mais difícil. sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas o que que é esse trabalho? O que que é validar? Qual que é o trabalho do Senhor, né? Para as pessoas entenderem e fazer uma introdução, porque a mulherada ainda não entendeu direito Não isso. sacou, né? Tá bom. Bom, sou o Dr. Jorge Rodrigues, eu tenho 33 anos, sou casado com a Thaís há 10 anos, estamos juntos há 13 anos. Sou pai da Clara, da Catarina, do Francisco, do José e da Joana, por enquanto. Sou médico psiquiatra, sou terapeuta de casais e estudo filosofia, psicologia, antropologia, sociologia, teologia há muitos anos, muitos e muitos anos. E a minha forma de abordar o ser humano é um pouco diferente exatamente por conta disso, né? Eu não fico congelado a conceitos superficiais, mas ao contrário, eu tento achar saídas onde ninguém está procurando. E eu acho que a validação é exatamente uma dessas saídas. Na verdade, no fundo, tem um monte de gente falando sobre validação. Só que sobre um nome diferente ou sobre uma perspectiva diferente que nem sempre é tão clara da gente entender ou de pegar o que de fato é a validação. Tem um filósofo menor, mas muito conceituado, que é o Julián Marias. Ele tem um capítulo do livro dele sobre casamento que ele fala assim demoradamente só sobre essa dimensão da validação. Só que ele não usa essa palavra, né? Ele usa uma percepção diferente. Ele fala que é um olhar de futuro do outro. Ele coloca desse jeito. Só que no fundo, ele está falando da própria validação, só que sob uma perspectiva diferente. Uma vez uma moça me perguntou assim: então tá, beleza. O que é de fato a validação? Vamos lá, vamos para a construção dela, o princípio da validação. Primeiro eu vou explicar o que é a validação, depois eu explico de onde é que vem. Mas assim, validar é concretamente eu elogiar o outro. Basicamente é isso. Eu enxergar no outro. Só que tem um detalhe. Não é só eu enxergar no outro o que ele está concretamente fazendo. E primeiro, a validação é sempre sobre coisas boas, tá? Eu nunca valido algo que é ruim. Não faz nenhum sentido eu validar algo que é ruim, né? O ser humano, ele foi feito segundo a vontade de Deus para desejar aquilo que é desejável, para elogiar aquilo que é elogiável. Então não faz sentido eu validar algo errado. Não é isso. Sério, Só por que exato, o que aquela moça perguntou, né? Não é isso. Agora, tem uma certa perspectiva da validação que é eu não vou validar somente aquilo que o outro está fazendo. E aqui é onde pega, sabe? Porque as pessoas têm em mente um seguinte pensamento. Ah, mas como que eu vou validar o meu marido se ele não faz nada? E o princípio é sempre o princípio da crítica. Ah, meu marido não faz nada, não ajuda em casa, não faz isso, não faz aquilo, não colabora nisso, não colabora naquilo, não sei o quê. Não. Ou seja, e isso é a primeira crítica que eu tenho antes de eu falar sobre a validação, porque o marido e a esposa precisam ser os maiores advogados dos seus cônjuges, né? A pessoa que mais defende a minha esposa deveria ser eu. Precisa ser eu, concretamente. A pessoa que mais defende o seu marido precisa ser você. Se vocês não entenderem isso, e aqui é um outro princípio, eu não vou me demorar nisso, porque senão aí seria uma aula só sobre isso, mas é um princípio de uma coisa chamada desejo mimético. Se eu não olho com essa percepção de que eu sou o maior defensor do meu marido e da minha esposa, né, eu só vou conseguir ver defeito. Se eu começo a criticar, especialmente para os outros, eu só vou ver defeito, né? Só vou ver defeito mesmo. Eu acho muito engraçado, as pessoas me procuram no consultório falando assim: Jorge, meu marido precisa mudar porque ele tá difícil, minha esposa precisa mudar porque ela tá muito difícil, minha esposa é complicada, ela é isso, ela é aquilo. Eu falo de homens e mulheres. E eu falo, olha, vamos dar uma analisada nessa história. E eu começo a pintar a história e a realidade pelo que ela é de fato, e a pessoa fala, caramba, eu tenho que mudar tanto quanto, só que eu não admitia, era só isso. E esse é um traço interessante, né, das pessoas. A gente quer culpabilizar o outro sempre. Mas o fato é que a nossa vida nunca vai mudar se a gente não se compromete a fazer algo. Eu preciso fazer algo, né? Ah, o problema é o marido. Tá bom.
Tudo bem, às vezes é mesmo, sabe? E eu concordo, eu sei que tem muito marido complicado aí, tem muita esposa difícil. E às vezes o problema realmente está no outro. Eu não estou discordando disso. Só que a questão é assim, ó, se você só coloca o problema no outro, você vira uma vítima da sua própria história. Uma vítima. O que que você pode fazer? Mais nada. Você pode, né, deitar e rezar e dormir. E sonhar para que um milagre aconteça na sua vida. Desça um anjo e plim na cabeça do seu marido e ele muda. Não, não é isso. E a validação, ela é exatamente uma estrutura de mudança do outro, mas a partir de um ato seu. É algo que você faz, e convenhamos, quando eu for explicar direitinho o que é a validação, é tão simples. Mas é um negócio tão bobo, mas tão bobo. Um gasto de energia tão pequeno, só que com um viés. Ela acerta em cheio o nosso ego. A validação, ela acerta em cheio o nosso ego. É por isso que ela é difícil. Porque em termos de gasto de energia, é zero. Convenhamos, é zero. Cara, é um elogio, é um prestar atenção no outro. Isso requer zero energia. Só que ela acerta em cheio o nosso ego. E aí é que é o problema da validação. Validar é olhar para o outro pelo que ele está fazendo, de bom, mas não só isso. Conseguir olhar para o outro pela potência que está dentro dele. Ou seja, pelas capacidades que ele tem. Não é somente aquele elogio para o marido assim, ó. Ah, amor, hoje você foi um bom marido. Mas não está sendo. Mas hoje você foi bem. Não é isso. Não é isso. Isso não é validação. A validação é assim, ó. Eu vejo um homem muito bom em você. Eu acredito tanto em você. Eu percebo a sua força de nos proteger. Eu percebo a sua força de cuidar da gente. Eu percebo a sua força. Presta atenção. Esse homem escuta isso. A primeira coisa que vem na cabeça dele é: eu sou foda. Essa é a primeira coisa que vem na cabeça dele. Porque é o que as esposas também perguntam muito, né? Mas isso não vai acomodar ele? No primeiro momento vai mesmo. Ele pensa: realmente eu sou bom. Só que na elogia a segunda, a terceira vez, ninguém é tão tonto assim. Ele vai olhar de novo para aquela situação e fala: peraí, ela tá vendo algo em mim que eu não sou ainda. Ela tá vendo alguém em mim, um homem em mim que eu ainda não alcancei. Por que essa mulher tá fazendo isso? É um ato de amor que ela tá dando. E eu vou explicar por que é um ato de amor. Porque tem muita gente que vai falar assim: isso é falsidade. Já vou explicar por que não é falsidade. Porque no primeiro momento a galera fala: mas isso é ser falso. Ele não tá fazendo nada, por que eu vou elogiar ele como se ele estivesse lidando? Não é. Ele fala: caramba, ela tá me tratando bem, como se eu fosse esse cara foda. Ela tá cuidando de mim como se eu fosse esse cara foda. Ela tá me elogiando como se eu fosse esse cara foda. Só que eu não sou. Eu preciso alcançar isso que ela tá vendo. É isso que as mulheres não entendem. Eu preciso alcançar essa meta que ela viu em mim. Sabe quem faz isso? Né? A primeira pessoa, arquitetadamente, tem um texto muito bom para quem quiser dar uma pesquisada um pouco mais sobre a questão da validação. Tem uma teóloga, filósofa chamada Edith Stein. Né? Quem não conhece Edith Stein Santa Teresa. Santa Teresa Bernadette da. Como é que é? Ela foi Bernadette. canonizada? É Santa Teresa Bernadette da Cruz, não é isso? Acho que é isso mesmo. Ela foi canonizada. Para quem não conhece a história dela, ela, durante muito tempo, ela não era freira, obviamente, né? Ela foi artista durante muito tempo, ela era uma atriz. E num certo momento da vida dela, ela se encontra profundamente com Cristo. E se converte, se torna freira. E ela é martirizada em Auschwitz. Ela morre em Auschwitz. Né? Ela é morta pelos nazistas no campo de concentração. E a Edith Stein, ela fala sobre empatia de uma forma maravilhosa. O conceito que ela traz de empatia é maravilhoso. Ela fala assim, ó, empatia não é se colocar no lugar do outro. Empatia é fazer com que o seu olhar rasgue a carne do outro e vá além do que ele está fazendo. Enxergue quem ele pode ser e não quem ele está sendo. Isso é empatia. É enxergar o profundo amor de Deus na vida daquela alma que está na sua frente. A Edith Stein pinta desse jeito. E a passagem que a gente usa para descrever isso de forma maravilhosa, e mostrando que quando há um profundo ato de preocupação com a alma do outro, um profundo ato de amor com o outro, não é, como se diz, não é uma falsidade. Nosso Senhor, ele se encontra com Pedro a primeira vez e pede para pregar na barca, né? Ele prega e ele desce da barca e logo em seguida, né, faz o milagre dos peixes. E quando ele faz o milagre dos peixes, né, Pedro de fato se defronta com Jesus Cristo, né? Ele percebe, ele fica, caramba, é ele, é o Messias. E Pedro cai aos pés de Cristo. E ele diz uma frase, ele fala: Senhor, não me toca, porque eu sou pecador. Não me toca. E Jesus faz um movimento muito interessante. Ele pega, levanta Pedro, olha dentro do olho dele e fala assim: não, você é um pescador de homens. O que Pedro era? Só um pecador mesmo. Pedro não era pescador de homens coisa nenhuma.
Você entendeu? Ele não era nada. Aliás, eu sempre falo isso. Pedro nem como pescador prestava, porque toda vez que ele aparece pescando, ele aí não tinham pegado nada. Ele nunca pega nada. Como pescador, ele era uma porcaria mesmo, entendeu? Ele nunca pega nada. Mas assim, o que ele era naquele exato segundo que ele estava diante de Cristo? Ele era pecador. Era isso que ele era, concretamente. Qualquer pessoa que olhasse para Pedro ia falar assim, o que ele é? Ele é um pescador que não pega nada e pecador. Ponto. Era isso que Pedro era. Só que Cristo vai além dele. Ele rasga a carne de Pedro com o seu olhar, e esse olhar de amor que entende que ele está naquela posição, mas ele não nasceu para ser aquilo. É o próprio Deus que olha para o homem e fala assim, eu te fiz para ser mais. Esse é o pensamento da validação. É alguém que olha com amor para o marido ou para a esposa e fala assim, olha, você nasceu para ser mais. E eu vou te tratar assim, te elogiar assim e te ver assim. Eu vou te ver assim. Ainda que você não veja, ainda que você não entenda, ainda que você mesmo não perceba, eu vou te ver assim. Porque no fundo, minha amiga, na maioria das vezes, o ser humano, na maioria, isso, eu tô muito sincero, isso é 10 anos de consultório, tá? 10 anos de consultório esse pensamento. Na maioria massacrante das vezes, o 99,99% das vezes, essas pessoas que estão errando, elas só querem alguém que mesmo. Elas estão ansiosas por alguém que seja capaz de amá-las. Amá-las no extremo de falar assim, ó, você está sendo um merda, mas eu vou te tratar, te elogiar e ver em você algo que nem você vê, porque eu sei que você pode ser mais. Você não nasceu para ser isso daí. A validação, ela passa por esse conceito, por esse pensamento. Ele não é um simples elogio. É uma mulher que olha para o marido e fala assim, você nasceu para ser um homem foda, para guiar sua família, para guiar os seus filhos, para ser salvo e ser santo. Você nasceu para isso. E eu vou te tratar assim. Eu vou te tratar assim. Porque eu acredito nisso. Eu vejo a luz de Deus em você, seja pelo próprio Deus, seja pelas minhas orações. Mas eu vejo a luz de Deus em você. E eu vou te tratar assim a partir de agora. Né? Eu vou te elogiar assim. Eu vou ver este homem em você que você não está vendo. Isso transforma, isso de fato faz com que o coração do homem ou da mulher, né? Eu tô falando das esposas aqui, mas os maridos devem fazer o mesmo movimento, sabe? Tratar, cuidar e servir nesse sentido, como quem olha para o outro e fala assim, ó, você não nasceu para ser isso. E eu vou amar a pessoa que você nasceu para ser. Eu não vou amar esse traste que eu tô vendo na minha frente. Eu vou amar a pessoa que você nasceu para ser. A pessoa segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Eu vou amar as potências que estão em você, não necessariamente os atos que você está entregando, né? Isso é o que transforma o coração do ser humano. De novo, eu vi isso 10 anos de consultório. 10 anos de consultório, eu vi isso. O que as pessoas que estão imersas no erro, às vezes grandes erros sim, às vezes pequenos erros, às vezes só uma rotina desajustada, é um marido que não sabe se portar como homem, não sabe ajudar em casa, não consegue proteger a família, sabe? Pela O que educação. ele Exato. O que ele concretamente precisa é alguém que veja nele algo que ele não vê. Que confie nele, mesmo que ele mesmo não confie em si próprio. Você entende? Esse é o ato de amor da validação. E eu realmente sei que funciona. E eu queria que você me contasse a sua história com esse negócio. Que eu quero ouvir. Então, a minha história é a seguinte. Eu só analisando, assim, da minha parte familiar, nem da do meu esposo, não fui para esses âmbitos. Mas eu venho de uma família que, somando os tios, né? Tanto pai e mãe, são 16. E desses 16, só um tem um casamento, um matrimônio, casado na igreja e vive melhor. O resto não casou, se separou, juntou. Então, tudo isso eu vivi a minha vida inteira vendo isso. E desde criança, isso me incomodava. Então, na adolescência, eu decidi, fui criada para isso, vou dominar o mundo, vou ser independente e não vou casar, né? Claro. Mas no fundo da minha alma, eu ansiava por uma família. Eu conseguia olhar para todas as coisas que me incomodavam, todos os erros que eu via ali no meio familiar, no âmbito, e conseguia pensar, gente, eles estão fazendo tudo errado desde criança. Eu falava, aquilo não entrava na minha cabeça, sabe? Mas uma coisa que eu falo que é de Deus, não era meu. Não era minha, né? Com certeza. E
me incomodei, sofria muito com os divórcios, com as separações. Sempre sofri, sofro até hoje. Sou filha de pais divorciados. E sofro, é uma coisa que eu não superei ainda. É muito difícil, vocês não têm noção. Então, eu falei, já que eu não posso, eu tenho que respeitar o livre-arbítrio de todas as pessoas. Eu posso rezar e posso, né, ajudar outras famílias que querem ser ajudadas. E quando eu me casei, a primeira vez foi tudo muito rápido, daí me atropelou, porque minhas amigas que estavam no meu casamento disseram assim, eu não acredito que ela tá casando, ela queria dominar o mundo, ser independente, era a mais aloprada da turma, né? E assim, conheci meu primeiro esposo, 6 meses a gente estava noivando, 1 ano nós estávamos casando, e 1 ano e 7 meses ele faleceu. Só que assim, quando eu decidi casar, doutor Jorge, eu potencializei meu esposo. A mãe dele é grata até hoje, me trata como uma filha, porque ela fala, ele foi muito feliz. Ela via a forma que eu tratava. Eu acordava às 5 horas da manhã para fazer marmita. Ele tinha o sonho de montar várias empresas, eu apoiei. Eu acordava junto, eu deixei minha profissão de lado, porque ele não tinha quem apoiasse e ajudasse, gente de confiança. Eu falei, eu não sei trabalhar nisso, mas vamos aprender. E aí eu sempre me doei, sabe? Nunca me arrependo. Mudei de cidade, deixei familiares, deixei amigos. Não me arrependi. Naquele tempo, isso era visto como uma loucura. Uma mulher que tava, né? Ai, que burrice, né? Tá deixando tudo, depois leva o pé na bunda e não sabe por quê. Enfim, essas coisas, né? Do feminismo, já que também era uma militante do feminismo, assim, mas não aquelas que encabeça, aquelas burras que não sabem nada, só vai Vai no bonde. É. deu uma perdida ali no meio do caminho, mas foi bom também para saber me situar onde que eu tava. E aí ele faleceu. E todo mundo me olhava assim, tá vendo? O que aconteceu, né? E agora? Vamos ver quanto tempo ela vai ficar. Ela não vai sobreviver. Ela não vai conseguir pagar esse monte de conta. Eu fiquei bem ferrada, né? E toda vez que eu tava levantando, eu levava cacetada na rasteira e foram 10 anos assim. Mas não me arrependo de nada. Fiz tudo que eu podia, honrei. Quando enterrou ele, eu desmaiei de dor na minha alma. Mas eu falei, eu fiz um voto para Deus. Eu vou cumprir cada compromisso. Eu vou trabalhar e viver até pagar tudo, porque é nosso, né? É nosso compromisso. Eu vou honrar aquilo que eu prometi. E assim eu fiz, não olhei para trás e tudo deu certo. Porém, Deus restituiu minha família, né? Colocou meu atual esposo na minha vida. Só que ele morava na Itália. E nisso eu me tornei uma empresária bem-sucedida, que tinha casa, tinha carro, tinha tudo, né? Viajava o mundo, estava muito bem, mas era sozinha, não tinha filhos, era vazia, final de semana, minha vida era uma bosta. Eu vou falar assim, eu tinha tudo e não tinha nada. Eu tinha tudo que eu queria ser quando eu era solteira. Mas eu não tinha nada. Eu só queria ter uma família. E aquilo parecia, assim, impossível aos meus olhos depois de tudo que eu passei. E aí apareceu meu esposo. Ele veio passar as férias no Brasil. Ele era jogador de futebol na Itália. Tinha uma vida estabilizada lá. E ele veio passar as férias, a gente se conheceu. E daí nós começamos a namorar à distância. E daí teve toda uma confusão. Enfim, na questão que eu não sabia se eu estava preparada para me envolver ou não. Mas aí o meu diretor espiritual falou, é uma oportunidade. O luto, ele não tem tempo, você acende, você apaga essa chama, né? E eu oriento você a decidir-se e conversar, né? Deixar tudo sempre a verdade às claras, tente, o namoro é para conhecer, não deu certo, termina. Vou tentar, né? Vou tentar. E aí eu fui conhecendo meu esposo e fui me encantando pela forma que ele era diferente. A forma que ele compadecia, que ele aceitava a minha realidade, que ele me ajudava a curar meu coração naquele momento e tudo mais. E aí ele foi embora. Aí nós passamos 6 meses longe, depois nós nos reencontramos. Eu fui para a Itália passar o Natal e Ano Novo com ele. E aí foi um negócio muito estranho, porque a hora que eu vi ele, assim, pareceu estranho. E a hora que eu fui só para ir para a Itália, depois ia terminar, decidida, né? E depois eu falei assim, não. Aí na hora de ir embora eu não conseguia me despedir dele. Foi bem triste. Aí nós decidimos que nós íamos, né? E ele decidiu voltar para o Brasil, deixar tudo, deixar a carreira dele e recomeçar. E isso foi uma prova de amor para mim, né?
E aí, quando ele chegou no Brasil, ele decidiu assim, nossa, eu tenho que recomeçar minha vida. E a cultura, tudo, né, tava muito diferente. Ele ficou 9 anos lá. A Uhum. cultura. Aí ele queria prestar concurso, mas aí ele tinha parado de estudar para ir jogar futebol. E aí ele tinha que estudar, pelo menos para conseguir o diploma, para depois prestar os concursos. Ele queria ter. Ele viu que a saída, né, para ele recomeçar a vida profissional dele seria concurso pela realidade dele. E aí nós estávamos esperando ele passar no concurso, nós casarmos, para ter os filhos. Só que nós recebemos o chamado a viver da castidade nesse tempo, que não vivíamos. Uhum. E aí as coisas apertam, né? E que foi a grande graça do nosso matrimônio. O maior presente de Deus foi nós termos decidido por isso, foi a purificação dos nossos vícios e tudo mais. E aí um dia, nós tivemos um start, assim. O que tá esperando para casar, né? A ordem não é essa. A gente não controla a vida. E a vida tá passando. Então, nós fomos no Santíssimo, nós casamos. E aí, ele falou, eu vou terminar a faculdade. Aí, eu continuava nas empresas, né? Porque ele não queria... Ele queria, como homem, eu entendo, dar continuidade a algo que Você tinha fazia... começado. Ele queria se sentir realizado, né? Profissionalmente, né? Uhum. E tudo mais. E eu entendi. E aí, quando nós casamos, antes de casar, ele falou assim pra mim, nós vamos ter quantos filhos Deus mandar. Aí eu olhei pra ele assim e pensei, ai, você tá doido, né? Eu vou casar, depois eu dobro ele. Mulher, né? Mas a hora que eu falei no altar, que eu fiz a promessa pra Deus, virou uma chave assim dentro de mim. Eu não consegui mais ser a mesma. Eu achava que ia dobrar ele, quem dobrou meu coração foi Deus. Ali já quebrou, né, aquela coisa dentro de mim. Eu falei, meu Deus, capaz que eu vou ter um filho atrás do outro, vou acabar com o meu corpo, vou acabar com a minha saúde, enfim. E aí ele já me transformou ali. Deus me transformou ali. Depois, ele falou assim, olha, a forma que eu quero criar meus filhos não é nesse lugar. A filosofia de vida que nós precisamos ter, né? Nossa família que eu quero constituir não é aqui, não é dessa forma. Mas para isso, eu preciso do seu apoio. Então, enquanto os filhos não vinham, ele falou, então eu vou estudar e você continua trabalhando nas empresas, né? Nós vamos juntando dinheiro. E a hora que eu passar no concurso, aí você sai, você volta para o lado e a gente vai morar, né, em outro lugar, que eu quero outro ambiente para os nossos filhos, Uhum. outra educação. E eu falei, não, tudo bem. Mas aí os filhos não vinham, passou um ano, passou dois, foi passando, não vinha, não engravidava. Isso foi uma das dores, que também me transformou e me modificou. Quando veio a nossa primeira filha, eu sempre perguntava para o meu diretor espiritual quando que era a hora de sair, porque eu sentia que eu precisava sair da empresa, deixar aquela vida e voltar para o meu lar para eu me encontrar. E não tinha paz, sabe? Não tinha uma alegria plena, apesar de ser bem-sucedida, de ganhar bem, de termos uma vida estável. Eu não sentia que eu estava fazendo aquilo que eu nasci para ser. Que eu precisava realizar algo maior. Que eu precisava Uhum. viver um tempo, sair daquele ativismo, daquele automático e viver com mais profundidade a vida, sabe? Encontrar a minha vocação, a minha missão, a essência de ser mulher. Eu precisava disso, eu sentia, e meu esposo estava me propondo isso. E aí, quando a Luísa fez 6 meses, eu consegui levar a empresa até 6 meses e eu não conseguia mais conciliar, né, a maternidade, ou eu terceirizava, ou, enfim, aí virou um caos. E meu esposo ainda não havia passado no concurso. Então, aí, nesse tempo, aconteceram outras coisas terríveis, né? Já foi que foram me fazendo também ir por esse caminho. E aí eu voltei para o lar, mesmo ele desempregado. Tivemos a coragem, nos organizamos, nos programamos para viver com um quarto do que a gente ganhava. E permanecer assim. Enquanto não viesse os filhos, nós íamos viver com o mínimo que nós tínhamos, né? Gastar o mínimo
é assim, dentro de condições de vida, né? Uhum. Fossem dignas. E aí, conforme os filhos fossem vindo, nós íamos, né, usando as nossas reservas. Mas isso passou 1 ano. Ah, tudo bem. Passou 2 anos. Não, tá tudo bem. Passou 3. Aí quando passou o quarto ano, veio o segundo filho, que era menino, e era o Antônio. E eu tive depressão pós-parto. Aí eu estava esgotada, porque eu tinha que segurar as pontas do lar, dos filhos, e ainda administrar um pouco a nossa vida financeira, para que ele pudesse ter tempo de estudar. Ele estudava 12 horas cronometradas. Às vezes é muito tempo. Para quem sabe, cronometrada, assim, foi no banheiro, foi comer. A cadeira tá guardada aqui em casa, tem a marca dele. E aí não vinha a nossa graça. E aí, quando eu tive depressão, eu tive uma queda. Não foi fácil. Aí as pessoas falam, é muito bonita a sua família, o que você fala, você nunca passou dificuldade. Não, eu tive uma queda. Quando eu tive depressão pós-parto, aí eu fiquei bem esgotada e tinha que lidar também com o mundo lá fora, né? As pessoas sempre julgando o meu esposo, sempre falando, né? Que ele não trabalhava, que ele só estudava. As pessoas nunca veem estudo no Brasil, infelizmente, não é visto como investimento. E por que que ele não trabalha, estuda? Enfim, começaram aí, vocês são loucos, só sabe fazer filho, não sei o quê. Ninguém sabia do que a gente fazia para se manter. E aí começou essa perturbação de fora, que até então não me incomodava, mas de tanto falarem, começou a me incomodar. Uhum. E daí, nesse tempo, eu comecei a dar voadora nas pessoas, né? Defendi meu esposo com unhas e dentes. Não podia, eu podia até conversar com ele, né? Definir algumas coisas, mas eu nunca deixei ninguém falar mal do meu esposo. Isso que o senhor fala é muito verdade. Porque na minha família eu sempre vivi no meio que falava mal das minhas tias, da minha mãe, sempre falando mal dos seus esposos. Eu nunca achei isso legal. Isso me incomodava bastante. Então, eu nunca deixei, e até familiares, né? Muitas vezes eu arrumei muita confusão. Então, chegou um momento que eu estava sobrecarregada também fisicamente, sempre amamentando, sempre grávida, sempre muito trabalho. E aí eu caí. Aí eu caí assim numa fraqueza que eu pensei, eu vou deixar meu esposo. Eu vou sair de casa, eu vou dar um susto nele, porque daí ele vai deixar esse sonho, um momento de fraqueza, né? Foi uma fraqueza. Mas assim, a sorte que eu procurei pessoas certas para me ajudar. É nesse momento eu senti isso, mas ao mesmo momento foram uns 2 dias, passou, eu voltei à realidade e falei, não, eu tô com problemas, né? Eu preciso procurar ajuda. O problema não tá nessa situação, não tá nele. Eu preciso procurar ajuda que tá em mim, né? Tá em mim, em ver isso, que eu me propus a fazer isso. Então, aí eu olhava para ver a Sartre e via quando Jesus caiu, né? Se Jesus caiu, né? Precisou do Sirineu para carregá-lo, para ajudá-lo. Quem sou eu? Então, aquela parte do Sirineu, eu me senti cuidado nesse momento que eu caí. Depois, então vamos. Ele falou, não, vamos continuar até dar certo. E sempre ele falava, Deus não coloca o desejo no coração de um homem que não possa realizar. Você acredita em mim? Eu acredito. Então vamos lá, renova as forças, toma meu fôlego e vamos embora. E nisso veio a terceira filha. A terceira filha. Já estava o Antônio, o segundo, né? Isso já estava em 5, indo para 6 anos. Nós nos mudamos de cidade para dar um ar, né? Para dar um up, pandemia e tudo mais. Essa mudança fez muito bem. E aí eu fazia de tudo para que ele fizesse atividade física, porque daí para o concurso ele precisava ter condicionamento físico. Então, assim, eu abdicava de tudo mesmo. E aí, quando eu decidi, depois dessa primeira queda, foi muito importante, porque eu me decidi a sempre fazer uma comida melhor, porque daí as coisas começaram a apertar financeiramente, quando chegou a terceira filha. Sempre quando as pessoas falavam assim, ai, vocês estão loucos, o Rodrigo nem tá trabalhando, tem um filho por ano. Eu olhava assim, já mandava aquele olhar biônico desses olhos grandes, né, meu. Falava assim, Deus manda o pão debaixo do braço de cada filho. Nunca nos faltou. Deus é providente, a gente vai dar um jeito, a gente se vira. Eu não tenho motivos de miséria, nem de saúde por enquanto para espaçar filho. Então nós vamos, né? A fertilidade vai passar e o concurso vai chegar. É a hora certa, o tempo é de Deus. Falava isso. Essa era a minha resposta. E aí sempre as coisas foram apertando financeiramente. E aí eu descobri assim um amor maior.
Aí eu fazia de tudo para que ele se sentisse, e ele foi começando a ficar batido, né, nessa situação. Foi pesando, imagina, eu sempre elogiando, eu sempre apoiando, isso ele chegando, foi pesando, né, imagina. E aí eu comecei a caprichar nas comidas, né, que as coisas financeiramente foram apertando, a gente ia cada vez mais apertar. Nós levamos um calote aí, nós resolvemos fazer uns bicos, montar um negócio para ver se ia dar certo por fora, para que conseguisse. Nós levamos um calote muito grande, na verdade, 2 calotes, que mexeram com a nossa fé. Aí nós começamos a estudar sobre a doutrina da igreja, porque tinham coisas que não entravam na nossa dentro da igreja, sim, foi dentro da igreja que aconteceram esses calotes, então foi bem difícil. Aí nós ficamos meio abalados, né? Mexeu com a fé, mexeu com tudo. E aí eu decidi, eu vi que eu só tinha meu esposo e ele só tinha mim. As pessoas foram se afastando, foram perseguindo, as dificuldades foram entrando. Fisicamente, eu estava cada dia pior, assim, já não estava mais aguentando aquilo, sabe? E eu falava, não. E ele também começou a se desgastar. Aí o que que eu fiz? Eu comecei a cozinhar melhor, a fazer comida mais gostosa, a servir melhor, né? A namorar mais, a ficar mais bonita, a ficar mais cheirosa. A... Comecei a elogiar ele, a estimular ele a fazer atividade física, porque eu vi que ele estava começando a ficar um pouco frustrado. Principalmente atividade física foi uma coisa que sempre Mas foi inspiração, porque eu não sabia nem de onde que eu tirava essas ideias, sabe? E aí procurava assim, fim de semana, ele queria estudar, porque daí ele chegou um ponto, ele falava, não, eu tenho que estudar para eu passar logo, eu tenho que estudar. Ele queria estudar de domingo a domingo. Eu falava, não, não é assim. Você precisa ter né? Você precisa ter uma folga. Então aí não deixava, às vezes eu falava assim, ai, começa a tirar o foco, né? Vai ler um livro, vai fazer alguma coisa assim. Aí ele começou, vai fazer um lazer, enfim. Aí eu dedicava de tudo que eu podia para que ele, né, fosse. E aí chegou momentos muito difíceis. Aí a segunda vez que eu caí foi porque, assim, a gente estava sempre servindo. E aí eu falei, ai, acho que não aguento mais. Eu falei, olha, não sei o que nós vamos fazer, acho que eu não aguento mais esperar. Aí ele falou assim, olha, me dá mais esse tempo. Aí aquilo foi bem difícil também. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos mais, né? Eu falei, acho que mais um ano eu aguento, Jesus. Mas eu perguntava, você tem certeza? Vamos rezar? E vinha sempre assim, vamos rezar. Deus manda seus sinais. Se a gente estiver no caminho errado, porque demorou demais. Demorou 6 anos, doutor Jorge. Mas quando veio, ele passou em vários concursos de uma vez, né? Mas, no fundo, eu sentia assim, tava difícil, eu caí 2 vezes. Eu olhava, a primeira vez eu caí e vi Jesus, precisei dos sirineus para me levantar, como Jesus caiu. E a segunda vez que eu caí e eu precisei do véu de Verônica para secar minha face, porque a segunda foi bem difícil. Aí a segunda, assim, eu já tava quase convencendo ele a desistir do sonho, né? Que foi o pior. Eu falo que eu acho que foi o pior. Que durou mais tempo. E aí, naquela fraqueza, tudo, o mundo se voltou contra mim e contra nós. Aí não sobrou ninguém para dar apoio. Eu falei, ah, gente, aí agora é só eu e ele, agora eu tenho que apoiar, não tem mais ninguém, né? E aí vinha sempre comentários, principalmente familiares. Um dia eu levantei da mesa e falei para os nossos familiares, eu estou servindo no lugar errado. Levantei e decidi fazer a novena de São José Maria Escrivá. Uma amiga minha me chamou, que já contei para o senhor. E aí eu fazendo, fui fazer a novena, falei, meu Deus do céu, todas as orações do mundo, jejum, tudo que pensava, todo mundo, eu pedi a minha esposa. Até muita gente da igreja chegava às vezes e falava assim, será que é a vontade de Deus? Olha, eu tô rezando, mas você demora tanto. Eu acho que não é vontade de Deus. Só que assim, eu falei, eu parei de falar, de pedir oração. Eu fiz essa novena e acalmei meu coração, não rezei mais por isso. Tomei posse da graça, né? O que aconteceu? Eu fiz a novena de São José Maria Escrivá e Deus falou no meu coração, levanta e anda. Eu tava vivendo em torno daquilo.
E aí eu criei o Clube Miss Pentecostes com a minha experiência, né, aquela comunidade, para ajudar outras mulheres. Mas eu criei sem saber mexer na internet, não sendo boa em tecnologia. E no pior momento da minha vida, que eu tava mais esgotada, mais ferrada, mais tudo. Sim. Que parecia assim, humanamente não tinha como eu fazer aquilo. Mas eu falei, isso vai ajudar, porque eu tava entre a cruz e a espada. Vai ajudar minha família e pode ajudar outras famílias. Então eu vou começar com o pouco que eu tenho e a gente vai caminhando e Deus vai provendo. E foi um sucesso, né? Hoje tem muitos testemunhos, tem muita transformação, já tem eventos presenciais. E aí o negócio foi me empurrando. E aí, conforme meu esposo foi... E logo em seguida, depois de 15 dias que eu lancei o Clube Miss Pentecostes, o meu esposo foi chamado para um dos concursos. E agora tem outro para ser chamado. Aí tudo foi acontecendo, o negócio foi acontecendo. Mas o mais importante, doutor Jorge, foi assim. Quando só é digno, essa fala assim, eu penso, só é digno da coroa da glória quem tem coragem de usar de espinhos. Sim. Amar uma pessoa, eu vi, só eu, nem os familiares, ninguém ao redor, vi o potencial do meu esposo, e via por que ele estava tomando essas decisões. Hoje, nós moramos numa cidade com qualidade de vida, né? Nós temos uma proteção jurídica para a forma que a gente educa os nossos filhos nesse local. O ambiente, uma casa boa, tudo, sim, Deus nos deu a graça 7 vezes mais e cuidou de cada detalhe justamente pela primeira proposta que ele fez, que foi a que eu aceitei, para nós vivermos, formarmos uma família sagrada para o céu. Você agora precisa confiar em mim, que eu preciso, nós vamos ter que dar muitos passos para trás para a gente poder dar alguns passos para frente. Pela nossa família, pelo meu papel como pai, como provedor, para que você possa voltar para o lar. Então a gente poderia continuar ali na estabilidade, mas nós não teríamos o que a gente tem hoje. Então nós fomos construindo assim a duras penas, né? O nosso relacionamento, o nosso amor, a nossa unidade, as dificuldades nos uniram ainda mais. Tiveram momentos que desgastou um pouco o casamento, tiveram fraquezas, misérias, como todos, mas o dia, aí assim, quando ele foi chamado para fazer escola de formação, aí foi chamado e falava, ai, nossa, estudou tanto, não poderia ser outra profissão, não sei o que, não sei o que. Eu falo, gente, vocação é vocação. E aí eu até perguntei para ele quando foi para a escola de formação, e aí ele falou, olha, eu vou, mas vocês têm que ir junto. E daí eu tinha que levantar acampamento de uma família numerosa, é difícil, né? Deixei tudo para trás, nós deixamos tudo. Nós fomos com a roupa do corpo. No carro só cabia o material de estudo dele, e cada criança foi com 3 peças, e eu também. Quando eu abri a porta do carro, as roupas caíam, que era inverno, assim. Então, nós fomos superlotados no carro, e o resto da roupa foi de transportadora depois. Então, assim, quando ele foi chamado, ele falou, eu não consigo ficar longe de vocês. E eu ia deixar meu esposo sozinha. Eu catei tudo, né? Deixei tudo pra trás lá. Joguei e fomos. E apoiando. Parecia loucura. Todo mundo que tava de fora falando, essa mulher é muito louca, esse monte de criança não tem juízo, né? Sempre ela e esse homem não tem juízo. Mas, assim, sempre apoiando. E chegou lá na escola de formação, eu fui muito feliz em Florianópolis, Eu fui muito feliz. Eu não sei se é porque lá... Eu cheguei lá, aí quem me acolheu foi a obra, né? Opus Dei. Arrumei diretor espiritual. O meu esposo, ele trabalhava 3 períodos. Ele ficou muito magricela, careca, sem barba. Tinha que ficar muito feinho, coitado. E eu ainda fiquei muito magra. Por quê? Porque eu tinha que cuidar da casa, das crianças, das coisas dele. Porque para dar suporte para ele para a escola, tinha que dar roupa, né, uniforme, tudo ali. Era na ponta da régua. Alimentação, tinha que se alimentar bem, senão não aguentava, desmaiava lá. Porque aquilo lá é sobre-humano, né? Arranca o couro e ele todo feliz. Todo dia chegava feliz. E ainda a gente fez mais um filho lá em Florianópolis. E o pessoal falava, como
que numa escola de formação, se vocês já tiveram tempo de fazer filho, lá, porque o matrimônio, nós estávamos muito felizes e o matrimônio é prioridade, né? A família sempre é prioridade, o trabalho sempre foi um meio para nós. Mas, e aí ali eu fui muito feliz. E aí quando as pessoas vinham nos visitar, porque morar na praia, né, daí todo mundo quer. Ainda falava, nossa, você tá muito magra, você tá muito acabada, as crianças estão falando com você, e não sei o quê. Eu falava, gente, mas quando que vão parar de me encher o saco? E realmente, Sabe, eu sei que você está falando um negócio tão interessante. As pessoas, elas vão sempre criticar mesmo, né? Porque, no fundo, as pessoas estão buscando um lugar para elas se ancorarem nas próprias misérias, né? Nas próprias misérias da vida, das próprias vidas, né? Eu falo que existem pessoas boas, tá? Existem. De fato existem. Mas a maioria das pessoas que, no fundo, investigam sobre a nossa vida, ou querem saber, ou querem notícia, no fundo, querem só sentir que a própria vida delas não é tão miserável assim, né? Então, isso é um movimento comum do ser humano. E exatamente por conta desse movimento do ego, a gente cai na tentação de embarcar nesses pensamentos, sabe? Embarcar nesses pensamentos de que o mundo lá fora sabe melhor sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu casamento, sobre o meu marido, do que eu mesmo. Isso é um tremendo erro, né? Um tremendo erro. Porque as pessoas... eu escuto... Bom, eu trabalho com restauração de casamentos e a coisa que eu mais escuto, que é o que o mundo mais fala, é: não luta. Não, você não vai lutar. Porque seu marido é difícil, porque ele é encostado, porque sua esposa é complicada por conta disso, daquilo. Não tem que lutar. Mas o engraçado é que as pessoas que falam para que a gente... Que falam abertamente, insistentemente, não lute, não estão dispostas a ajudar a pessoa que daqui a pouco vai embarcar num divórcio, vai ficar sozinha, vai ficar perdida, vai ficar sem rumo, sem chão, e ela não vai achar apoio nessas pessoas que falaram: não luta não, vai embora. Entendeu? Não, você merece ser feliz. Só que a questão é essa: ela divorcia, não encontra felicidade, e se ela vai procurar essas pessoas que pregavam essa tal felicidade na solidão, não vão estar dispostas a ajudar, porque não estão mesmo. Porque no fundo, a única ajuda real que existe nesse mundo é a ajuda que ela é firmada e baseada no amor de Nosso Senhor. Não existe uma outra ajuda honesta, porque nem para ajudar a gente é capaz. A gente só é capaz de ajudar o outro porque, de fato, o amor de Deus age em nós, através de nós. E isso perpassa nisso tudo que você viveu. Porque, assim, igual você falou, apesar de haverem quedas, no fundo, é sempre aquele olhar amoroso de alguém que olha e fala: eu confio em você. Mas ele é aquele confiar sempre... Vai dar errado, esse negócio vai dar errado. Mas é um confio em você, mas não somente em você, não só na sua pessoa, né? Eu confio no nosso casamento, eu confio no amor que sacralizou esse casamento, eu confio em Deus que reflete em você, eu confio em muito mais do que só confio em você, né? Enxergar lá na frente. Eu falo, a minha história passa por um momento de confiança em que minha esposa, ela é taxada de idiota, de trouxa, né? Por diversas vezes, por diversas pessoas. E é engraçado porque depois que tudo passa, as pessoas... Ninguém tem coragem de chegar e falar assim: olha, eu falei mal de vocês, eu pedi para que ela se afastar. Ninguém vai chegar em você e falar assim: nossa, eu falei para você se afastar daquele homem que não estava dando certo. Eu falei para você parar de acreditar naquele homem, aí dá tudo certo, né? Aí você fala... Ninguém vai chegar para você e falar: oh, desculpa, realmente eu falei, eu estava equivocado. não. Não vai, claro que vai, não vai, não vai. E o interessante é que, assim, o dia mais feliz... E aí eu trabalhava, não acabou o trabalho, né? Porque daí quando chegou a graça só triplicou. Mas eu tava muito feliz, gente. Eu tava mais, eu falei: depois isso aqui eu cuido, né? O importante agora é viver esse momento plenamente. E as crianças ficaram muito felizes. Eu sinto muita falta daquele tempo, já passou tem uns meses. E aí o mais interessante foi assim: eu falei, nunca vou compartilhar isso com ninguém, é uma coisa muito pessoal, até mesmo pelas dores e as feridas que eu tinha dentro de mim, né? Com todas essas situações difíceis que nós vivemos. Mas no dia da formatura eu já acordei chorando. Aí é muito bonita a formatura, a formação. Legal. É. Aí eu, nossa, passou um filme. A hora que eu vi aquele batalhão vindo correndo, vi gritando, sabe? Eu olhava para ele.
Aí as crianças, eu olhei para os dois menores, os maiores, abraçadinhos ali assistindo a formatura. Eu falei, talvez isso não sirva para ninguém lá fora, mas para os meus filhos, eu nunca falei para eles das minhas lutas, eu nunca. Muitas vezes eu tinha aqui na casa de familiares que falavam mal do meu esposo, porque para ele poder estudar, eu levava as crianças para brincar, para distrair, sabe? E enquanto eu estava lá com as crianças, eu tinha que escutar desaforo, né? Fazer o quê? Não dá para ter tudo. E aí, aquele dia, assim, eu me senti muito realizada em ver ele ali se formando. E eu até perguntei, falei, você tá feliz? Ele falou, tô, muito obrigado por tudo. E eu falei, a única coisa que eu tinha de arrependimento naquele momento, eu falei, por que que eu não apoiei mais, né? Teve alguns momentos que eu fraquejei. Por que que eu não apoiei mais? Porque a graça chega. A graça chega mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, tudo é graça. E esse tempo foi muito importante para mim, porque eu fui matando a mulher autoritária que eu tinha, né? Soberba, egoísta, todas as minhas vaidades, as minhas fraquezas e misérias, eu tive que morrer para que eu pudesse dar o suporte necessário. Então aquilo já foi forjando eu ser uma pessoa muito melhor. Então, às vezes, a gente joga a culpa no outro, fala, não tá dando, alcançando a graça. Nossa, muita coisa foi purificada. Hoje, tudo que ele estudou ajuda em muitas outras áreas da nossa vida. E aí, ali na formatura, assim, eu me senti muito realizada. E as crianças, eles sentem, por mais que a gente não falava, que não viu muitas coisas, assim, os dois assistirem abraçadinhos, assim, a formatura, um orgulho do pai. E aí, quando o meu esposo veio trabalhar, e começou a trabalhar hoje, o trabalho dele, assim, é de muita inteligência. E é uma vocação, e é uma missão. Se a gente olhar para o trabalho dele, assim, só como as pessoas falavam, ah, mas já que vai estudar, não estuda pensando só no financeiro, né? Eu nunca imaginei, olha que eu conheço meu esposo, mas eu falo, você tá realizado com essa vida? Ele fala, tô muito realizado. E assim, ele é a vocação, é a missão, ele acaba ajudando outras famílias, outras crianças, além dos nossos, né, principalmente. É um serviço de inteligência. Ele é muito bom no que ele faz. Então, quando ele sai para trabalhar, eu fico muito orgulhosa, muito feliz. Aí, ultimamente, tá saindo sempre no jornal. Não vou ficar postando meu marido, né, gente? Não fala, essa parte eu não vou falar. Mas sempre tá nas maiores operações. E assim, aí eu vejo, eu fico muito realizada. Eu fico mais realizada se fosse pra mim. Aí se olha isso, fala assim, nossa, que absurdo, né? Mas eu não sei, porque eu acho que a força do homem vem do trabalho, da mulher vem da beleza, né? Essa beleza da feminidade e tudo mais, ser cuidada. Mas é algo inexplicável, doutor Jorge, que eu não sei nem explicar, porque eu só sei que isso que eu fiz foi validação, porque eu encontrei o senhor no meio do caminho. E agora, José? Agora, José, eu encontrei o doutor Jorge que fala sobre isso, aí eu comecei a entender. Mas até então eu fazia por puro, né? Por pura aversão, aversão ao meu passado. É isso, né? Às vezes a gente... você percebe isso, que você toma essa atitude, não é nem às vezes contemplando a verdade com clareza, mas é assim, eu não sei para onde que eu tenho que ir, eu sei para onde eu não devo ir. Eu sei que ali tá errado, ali deu errado, então eu não quero isso para mim, eu quero apontar para outro lugar. E boa parte das vezes a gente acaba se encontrando com a verdade é nesse movimento mesmo. E você falou uma coisa muito bonita, porque o processo de validação, apesar de você estar contando hoje com esse orgulho todo, com essa motivação toda, com esse deslumbramento com ele, com, sabe, você falar e ficar orgulhosa, hoje é assim. Mas as pessoas precisam entender que isso é uma construção. E no início não era assim. No início é um ego que precisava morrer. Você fala, cara, ele tem que estar fazendo errado. Até quando ele vai empurrar a gente nessa situação? Sabe assim? E é isso. A maioria das vezes, eu insisto muito nisso. Tanto homens quanto mulheres, a gente precisa de alguém que acredite na gente. E se a gente não puder contar com o nosso marido ou com a nossa esposa, que é carne da nossa carne, sabe? Que é o mais íntimo possível que um ser humano pode chegar do outro, não é possível ser mais íntimo do que isso, né? Nem um vínculo de uma mãe com um filho é tão íntimo quanto um vínculo de um marido com a esposa. Então, assim, se as pessoas entendessem a profundidade disso,
entenderiam que a pessoa que mais pode levar o outro à melhora, mais pode levar o outro, motivar de fato o outro, impulsionar de fato o outro, colocar o outro de fato num eixo em que faz com que o outro não pare, cresça e aconteça, é o marido e a esposa, sabe? Concretamente é. E eu falo, sabe uma coisa que acontece muito? Eu vou só dar um adendo sobre isso. As pessoas reclamam muito. Tem muita mulher que reclama que o marido é casado com a mãe, sabe? Ah, meu marido é casado com a mãe, que não sei o quê, não dá atenção pra mim, tudo é a mãe, tudo não sei o quê. Sabe por que que isso acontece? 99% das vezes é porque a mãe consegue fazer essa validação e a esposa não. Porque ele chega na casa da mãe, a mãe, por pior que ele seja, a mãe ainda fala, não, mas você consegue, você dá conta, você é meu filho, sabe? Motiva, impulsiona o cara, elogia, insiste, é meu bebê, não sei o quê. Assim, tenta impulsionar o cara. E ele chega em casa e a esposa só marreta, só patada, só porrada. É óbvio que ele vai voltar a atenção dele para aquela que está validando, para aquela que acredita nele. Você entendeu? Para a pessoa que acredita nele. Você entende? E, cara, isso é tão óbvio assim, só que, de novo, é muito sobre o ego, né? Que você pensa, ah, mas eu não sou. Eu já escutei muito isso, né? Muita mulher falando assim, eu não sou babá de homem, para ficar elogiando, para ficar falando, não, você dá conta, você vai acontecer e ficar acreditando. O mundo hoje fala exatamente o contrário, né? O mundo hoje vai falar que você é maluca, completamente doida de ficar, de se dedicar por tanto tempo, de se doar por tanto tempo, de acreditar nele por tanto, de validá-lo tanto. Você está dando tudo que você tem, você está sendo e no meio do caminho ainda se esforça para ser ainda melhor. Assim, ó, ele não tá, olha que doido. Você acredita, não, ele vai dar conta, ele vai abraçar a causa e vai fazer a coisa acontecer. No meio do caminho, não aconteceu nada, tava ficando cada vez pior. Você fala, como é que eu vou agir? Vou brigar, vou esculhambar. Não, você fala, eu vou fazer mais. Isso é assumir uma postura de autor da própria vida. Você entende? É isso que faz a nossa vida mudar. Foi por isso que a sua vida mudou. Porque você fala assim, ó, quer saber? Não tá dando certo? Então, eu não vou reclamar, eu não vou bater. Não, não é isso. Eu vou fazer mais da minha parte. Porque o que eu posso fazer é a minha parte. E a sua parte é servir, cuidar, elogiar, motivar, acreditar. Essa é concretamente a sua parte. Foi o que você fez. Mesmo sem nada que te entregasse um sinal da realidade que ia dar certo. Tinha nada que entregasse isso. A não ser a própria vontade de Deus, a não ser a própria luz de Deus no casamento de vocês, né? Isso muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. E assim, não foi fácil. Foram 6 anos, né? Não foi fácil. Mas hoje, assim, com a graça de Deus, eu vejo o quanto melhorou. O nosso casamento sempre foi bom, graças a Deus. Mas, assim, o que melhora no homem, o homem se sentir, assim, que a esposa enxerga algo além. E ele alcançar isso através do ela ser o canal da graça, fortalece é como se, assim, desse uma injeção, né? De ânimo, assim, de unidade, tudo. Ah, era bom o nosso casamento. E hoje, sim, eu nem preciso pedir nada, eu nem queria nada em troca. Para mim, ele se realizar, né? Ele poder escolher, prover, eu poder ficar mais em casa devido a isso, enfim. Eu só que ele cumpria as promessas que ele tinha feito, a aliança, né? Nós fazemos aliança, depois vem as promessas. Então, mesmo que Deus não tivesse me dado essa graça, eu seria muito grata. Porque eu falo assim para as mulheres, quando elas dizem assim, Daiana, tem que lutar pelo meu matrimônio, ai, mas é tão difícil e tal. Eu falo, eu não sei se você vai alcançar essa graça, ninguém tem essa segurança. Mas se você não alcançar essa graça, ao menos vai servir de testemunho para salvar alguma família. Lute, mas não como vítima. Porque tem uma mulher que ela se vitimiza. Ah, ele não tá em casa. Eu tenho uma amiga, a do pai que era alcoólatra, que voltou. Ela sempre tá mandando ali no direct, eu tô acompanhando esse caso. E aí o marido dela faz umas coisas terríveis, assim, muito humilhantes. E a gente tá sempre conversando pra dar força pra ela. Mas eu falo, amiga, olha como você já mudou. Seu desenvolvimento pessoal, profissional. Eu falo, sua vida tava muito cômoda, né? Talvez você conseguisse salvar sua alma. Olha lá, do seu esposo você não ia, né? Porque olha o negócio como tava, só tava escondido. E Deus está te dando a chance de você conseguir salvar sua alma, salvar a alma desse homem e mais quantas almas
estão vendo o seu testemunho, a sua luta, porque ela tá lutando de pé, a luta tá linda. Por mais que pro mundo ela tá, né? O negócio tá feio. A amante engravidou do marido. Não, é isso. Vamos lá. Isso que você falou é muito importante. Porque o que as pessoas precisam entender é o seguinte: a, o que falta ao mundo hoje é a esperança de que Deus existe. Porque se Deus existe, a nossa esperança não está nesse mundo. Se a nossa esperança não está nesse mundo, o servir ele vai fazer sempre sentido. O se dedicar e o se doar vai fazer sempre sentido. Você fala, Jorge, mas vamos supor o caso dessa moça, né? Ela está se dedicando, se doando e sei lá, e vai que o cara não melhora. E aí? E aí que ela morre e é salva. Cara, esse pensamento é meio óbvio, assim, sabe? No fundo, o que a gente esquece é, de fato, e eu falo isso muito, né? A palavra ser humano em árabe significa imran, né? Que significa aquele que se esquece. O ser humano, ele, de fato, é esse ser humano que se esquece. Se esquece do quê? Do básico. Qual que é o básico? Cara, nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. A gente tá aqui para ir pro céu. Não para fazer dar certo. A gente tá aqui para ir pro céu. Não é necessariamente para esta vida dar certo. Não que ela não deva dar, ela pode dar sim. Ela pode dar sim. Só que a segunda graça é a vontade de Deus. O que a gente precisa fazer é, Senhor, eu não sei se vai funcionar, mas o Senhor me pediu para me dedicar. O Senhor pediu para eu servir. Então eu vou me dedicar, eu vou servir, eu vou fazer a minha parte. Custe o que custar. Até onde o Senhor me der forças para isso. Ponto. Você entende? Ah, mas aí eu sempre conto o testemunho da Elizabeth Lisée, que é um testemunho muito bonito, né? A Elizabeth, ela passou a vida inteira dela tentando lutar com o marido, que era militante ateu. Ele não era só ateu, ele era um militante ateu, né? E ele tornou a vida dela um verdadeiro inferno. E ela luta a vida toda para ser a melhor esposa possível. É claro que ela teve várias quedas ao longo desse trajeto, mas ela sempre nesse esforço. Não, mas eu vou lutar pela alma dele, eu vou lutar pela alma dele e pela minha. Obviamente, lutando pela alma dele, eu tô lutando pela minha alma. E se dedicou até o fim. E ela morre e o marido dela não muda. Ela morre e o marido dela não... Só que ela deixou o diário dela, né? Que inclusive virou um livro, né? Que é o Diário de Elizabeth Lisée. Ela deixa um diário dela com tudo que ela fazia todos os dias por ele. Todos os dias ela fazia algo e escrevia o que ela estava fazendo por ele, por amor a ele, por amor a Deus e tudo mais. E ele, quando ela morre, ele encontra o diário. E ele lê o diário tudo. E ele se converte profundamente ao catolicismo, se torna sacerdote, ele virou padre. Ele virou padre. Né? Depois que ela morreu, ele virou padre. E viveu o fim da sua vida num profundo estado de santidade. Ele. Então, assim, no final, beleza, para as pessoas deste mundo, a gente vai olhar para essa história e vai falar assim, ela é maluca, retardada mental e pronto. Cara, beleza, diante de Deus, ela alcançou o triunfo de ser elevada aos altares, porque está em processo de canonização, e levou junto o marido dela. Cara, ela venceu. Desculpa, assim, mas vocês podem criticar a história o tanto que vocês quiserem. Para aqueles que creem em Deus, ela venceu. Ela realmente venceu. E olha, as duas tentações que eu sofri, as duas quedas é porque eu falei com a serpente, né? Porque, olha só, a primeira vez que me veio assim no cansaço foi: eu vou dar um susto, eu vou deixar ele. Eu vou deixar ele, porque daí ele vai mudar. Ele vai desistir desse sonho. Eu vou dar só um susto, eu vou sair de casa e vou dar um susto. Que daí vai deixar o sonho. Ó, querendo ser autoritário e mandar, né? Claro. Querendo agir com egoísmo para ver se resolve, né? Pra ver se resolve. Aí o segundo, eu pensei assim, meu Deus, é um filho por ano, esse homem tá maluco, né? Na graça não vem, então eu vou viver sozinha, aí eu vivo a castidade, ao menos eu não vou ter mais filho. Cumprir a minha promessa, mas seria fácil falar assim, eu vou ficar sozinha, eu já tenho 3 filhos, eu vou viver a castidade e vou viver minha vida para Deus. Gente, é fácil, né, doutor Jorge? Aí As depois pessoas deslumbram demais, né? eu fiquei assim, falei assim, mas de tanta minhoca, cansaço, Sim, esgotamento. é isso. É porque tá cansada, exausta. Aí eu, Aí nessa hora que o diabo. aí eu olhei que o diabo agiu. Mas eu não tenho vergonha de falar isso. Eu caí 2 vezes. A primeira vez eu precisei de um sirineu para vir me levantar. E graças a Deus que eu falei com as pessoas certas, né, na hora. E depois, a segunda vez, eu precisei do véu de Verônica na adoração, né? Eu fui pra adoração e Deus falou assim, levanta e anda.
E aí eu olhava assim, meu Deus, mas o que eu tô pensando? Eu ajudo tantas pessoas, eu falo sobre isso, eu vejo, eu vivo isso, eu sei o que é uma criança. Sempre, aí eu falo, meu Deus do céu, que fraqueza, que miséria, né? Nada a ver isso daí. Uhum. Mas no momento de esgotamento, aí você dá espaço pra serpente, você fala com ela te enrola. E foi os dois pensamentos que eu tive, as duas vezes que eu pensei em desistir. Nesses Uhum. eu não vou mentir que eu não pensei em desistir. Eu pensei, mas com a graça de Deus eu voltei a meu pezinho no chão. Sim, sim. Ter caído me fez ver também quanto eu era miserável. Porque assim, Exato. eu tô sempre ajudando, eu sou o máximo, né? Quem tá sendo ajudado é ele. Então essas duas quedas foram importantes para ver o quanto que eu era muito mais miserável. E ainda eu tive uma... Foi muito testemunho. E aí fortaleceu, porque ele nunca murmurou. Ele sempre foi firme, ele sempre falou que ia dar certo, que ele ia estudar até ele passar. Ele falou, eu não vou estudar para passar. Ele falou, eu vou estudar até eu passar. Uhum. Eu sei que esse é o caminho da minha família, eu sei que isso vai fazer bem para minha família e que nós vamos ter liberdade cristã. E ele se posicionava assim e não se importava, fleumático, nunca se importou com o que ninguém falava, mas eu ficava ali na trincheira, as coisas batiam em mim, que eu tava por fora, né? Uhum. Uhum. Então, assim, foi muito difícil. As pessoas olhar para mim assim e falar: ai, que linda agora. Eu falo, eu precisava partilhar o dia da formatura, eu fiz um Rios para verem, né, para sentirem o que é, só é digno, tanto no matrimônio, em qualquer coisa. Quando as pessoas falam assim para mim, o doutor Jorge tem sorte, é o maior psiquiatra de casais do Brasil. Eu falo, gente, vocês não devem saber o que ele passa. Uhum. Pra ele ter chegado aqui. Qualquer pessoa que eu vejo bem-sucedida ou que está à frente de qualquer movimento que transforma a vida das pessoas ou que transformou a sua, até um empreendimento, porque eu era empreendedora, né? Não existe caminho fácil. Mesmo que a pessoa não conte algum perrengue, muitas lutas, muita cabeça, bateu cabeça, caiu várias vezes, mesmo que ela não conte. Uhum. Não tem como, né, Exato. doutor Jorge? Não tem jeito. Mas o detalhe que a gente tem que ter sempre em mente é que você falou aí, né? Que às vezes passava na sua cabeça de eu vou ficar sozinho e tudo mais. Um monte de gente fala, eu vou me separar porque eu tô sofrendo demais. Eu falei, cara, a luta, a energia e o desgaste que você vai ter para continuar casado é a mesma luta, energia e desgaste que você vai ter para ficar sozinho. Só que para ficar sozinho não há propósito. Não há um propósito. Se não há propósito, a sua energia de luta ela vai embotar rapidamente. Talvez você até toque a sua vida adiante, mas vai ficar uma vida sem sentido. Você entende? Uma vida completamente sem sentido. E eu tô falando de um casamento, eu não tô falando de um namoro, não, tô falando de um casamento. Tô falando de um atestado biográfico, de um findado. Aí eu recebo Thaís como minha esposa, tô dando um sim diante da eternidade, diante de Nosso Senhor. Não, tô falando disso. Cara, esse testemunho dado, essa condição colocada, sabe? Essa certeza, essa biografia, a partir do momento que eu contei ela, descontá-la é impossível. Você entendeu? É impossível. A partir do momento que houve um casamento, houve. O casamento houve, ele existe, ele é. Sabe, eu nunca mais vou ser um homem solteiro na minha vida, né? Eu nunca mais vou ser um homem solteiro na minha vida. As pessoas entendem isso. E a energia e a luta que eu vou gastar para permanecer casado, que às vezes é muito difícil, é a mesma energia e a luta que eu vou permanecer, que eu vou usar para me separar. Só que na separação não há nenhum propósito. Não existe propósito na separação, preciso que as pessoas entendam. Pelo seguinte motivo, e é muito fácil de eu explicar isso. Porque no fim, o que a gente está tentando? Ser feliz. Fala, não, eu estou me separando para ser feliz. Deixa eu te falar uma coisa, não existe felicidade. Não existe felicidade fora do cumprimento do seu dever. Não existe. Você nunca vai ser feliz. Você pode ser alegre. Você pode ter prazer. Alegria, ter alguma alegria, você vai ter. Ter algum prazer? Não, você tá com um homem que tá te dando trabalho, você se separa, você fala, ufa, não, finalmente, tô livre desse encosto, agora eu vou tocar um pouco a minha vida, vou voltar a ser empresária, vou não sei o quê. Cara, alguma alegria você vai ter. Honestamente falando, felicidade não. Sabe por quê? Porque no dia que você chegar no derradeiro dia, naquele em que o véu se fecha, a cortina baixa, e você se encontra com seus novíssimos, em que Deus olha nos teus olhos e fala assim, ó, cadê
a alma que eu te confiei. Você fala, larguei para trás, porque estava me dando trabalho. Tu vai explicar isso como? Você entendeu? Tu vai explicar isso de que jeito? Não sei. Vai dar merda, entendeu? A verdade é essa. Não vai, o negócio não... Entendeu? No fundo, algumas pessoas perguntam, a moça até colocou, como que eu faço isso sem ser tolo, sem ser bobo? As pessoas me perguntam muito assim, tem muitas esposas e maridos que me perguntam assim, Jorge, como é que eu vou validar, confiar, servir, sem ser humilhante? A diferença, tá? E para mim é aquela frase de Cristo diante de Pilatos, né? Pilatos fala, as pessoas estão pedindo que eu te condene. Jesus olha para ele e fala, você nunca seria capaz de me condenar, filho. Você é doido. Ele falou, sou eu que me entrego. Eu que me entrego. A coisa passa de humilhante para humildade, a coisa passa de ser trouxa para ser santo, no exato momento em que você fala, não é você que está me botando para te servir. Eu escolhi isso. Eu decidi isso. Eu me coloquei na brecha. Eu sou o autor da minha vida. É nesse momento que a gente que a gente entende que não tem nada de humilhante nisso. Pelo contrário. Você está olhando concretamente para a cruz e falar assim, ó, eu tô só seguindo o que exatamente aquele barbudo lá falou. Ele falou, quem quiser vir após mim, toma a tua cruz e me segue. Você entendeu? Essa moça às vezes está lutando pelo marido e fala assim, nossa, é muito humilhante. Deus foi cuspido, imolado, batido, xingado. E o servo não é maior do que o seu senhor. Ele fez tudo isso por um propósito. Dentro de um casamento há um propósito. Fora dele, não. Fora dele não há propósito. Fora de um matrimônio. Fora do matrimônio. Quando ele de fato existiu. Estou falando de um casamento. Fora do casamento não há um propósito. Dentro de um casamento, dentro da sua vocação, da forma concreta pela qual Deus te chamou, ali dentro há um propósito. Se há um propósito, não há medida no amor. Se há propósito, o amor, ele deixa de ter... Porque o amor verdadeiro é isso, ele não tem régua para medir. Né? As pessoas falam assim, até quando você vai fazer? Humanamente você pensa, não sei, até a hora que o dinheiro acabar. Humanamente você trava. Mas você olha para a cruz do nosso Senhor e você fala assim, eu vou fazer até enquanto ele mandar. Enquanto ele mandar eu vou fazer. Concretamente é isso. Né? E outra coisa, eu descobri assim, o que mais, as minhas quedas foram quando eu descobri minhas fraquezas e misérias, da intenção. No meio do caminho, a primeira queda foi porque eu descobri que a minha intenção Estava errado. não era, estava errada. Estava confiando, mas a intenção do meu coração não estava certa. Exato. A queda me serviu para que eu descobrisse qual era a intenção verdadeira que eu deveria servir. Tudo compete, né? Pro bem daqueles que amam a Deus. Até o pecado. Até a queda compete. Até a queda. E aí eu caí e descobri que era a intenção verdadeira que eu deveria lutar. E aí eu aprendi esse negócio de intenção. Que tudo que nós formos fazer, o que vai fazer diferença é a intenção do nosso coração. Não como nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Exato. Mas é a intenção do coração. E a segunda queda foi bem próximo, depois eu conheci o Senhor e naquela live eu achei incrível a presença. E eu comecei a fazer tudo com mais presença, porque faltava. E logo em seguida eu conheci o Senhor e falei, nossa, eu impactei com a presença. Eu falei, nunca conheci ninguém, mesmo na internet, assim, longe, né? Eu falei, um dia eu quero conhecer o Dr. Jorge, sua esposa, porque eu nunca conheci alguém com essa presença. E depois eu fui para Anápolis, daí conheci outras pessoas, é muito particular da obra, né? Isso. Sim. As pessoas têm presença. E no mundo que nós estamos acostumados com todo mundo fazendo mil coisas ao mesmo tempo. Então foram duas quedas que eu tive. A verdadeira intenção do coração, eu aprendi isso. Então não importa as mulheradas me perguntando aqui, mas eu estou distante do meu esposo, ele já está afastado de casa tem 2 anos, tem 6 anos. Gente, o poder do sacramento, você tem isso a seu favor. Exato. O poder do sacramento, a unção do sacramento pode estar à distância, reflete nos filhos e reflete no casal. Não precisa ser próximo. A intenção, o amor, tudo que você for fazer, vai tocar o outro lá longe. Certamente. Você falou uma coisa aí.
Na primeira queda, você entendeu que o que estava errado era a sua intenção. Na segunda era a ausência de presença. Olha que doido. São José Maria, ele fala assim, ó. Inclusive, eu tenho um anel, é que eu não tô sem ele, eu deixei ele ali no banheiro. Eu sempre uso um anel no dedo, que é com a cruz de São Bento. E dentro do anel tem a ponto de caminho 815, em que São José Maria diz o seguinte: fazes o que deves e está no que fazes. Esse ponto, ele resume uma percepção interessantíssima, né? Porque fazes o que deves é cumpre o teu dever, mas com a reta intenção. Com a reta intenção. Tem um monte de gente que quer resgatar o casamento e eu falo, por que você está tentando resgatar o seu casamento? Pelo conforto financeiro que o casamento dá? Pelo conforto sexual que o casamento dá? Ou você está realmente tentando resgatar o seu marido da lama do pecado? Está tentando tirar ele do colo do capeta? Mesmo assim, ó. Na real, é isso que você quer? Você quer a alma do seu marido salva e a tua? Porque se for isso, a sua intenção tá concreta, tá certa. Mas tem que tomar muito cuidado, porque a nossa intenção muitas das vezes está errada. E a gente não está fazendo pelo nosso dever. A gente não entendeu o nosso dever. A gente está fazendo porque eu quero algo. É egoísta ainda. Mesmo que eu esteja fazendo uma coisa boa, a intenção está desordenada. E a segunda coisa é estar no que fazes. Ou seja, não basta que eu faça a coisa com a intenção correta. Eu preciso estar disposto a entregar o meu melhor ali. Estar todo. Eu falo isso muito. Um dos grandes problemas do nosso mundo hoje é que as pessoas não querem estar onde elas estão. Sim. Esteja ali. Fica ali. Você está fazendo uma live, você está conversando com alguém, você está dando um conselho, você está atendendo um paciente. Esteja ali. Você está falando com o seu marido, as pessoas estão falando com o marido, com a esposa, brincando com os filhos, cuidando dos filhos. Elas não estão ali. Elas não estão ali, não estão presentes. E sabe qual que é o problema de não estar presente? A gente não consegue entregar a perfeição humana do nosso ato. Eu falo perfeição humana porque a gente nunca vai ser perfeito segundo Deus, mas a gente vai tentar. E quando eu tento fazer o meu melhor possível, seja numa live, tentar dar o meu máximo ali, o meu máximo. O que eu estou falando para Deus? Se encarna no meu pequeno ato. Eu estou pedindo, suplicando para Deus, se encarna no meu pequeno ato, nessa minha pequena doação, nessa minha pequena entrega. A vontade da presença é isso. Se faz todo aqui, eu vou dar o meu melhor, para que o Senhor possa completar isso e fazer isso de fato ser um ato de amor. Aí, tudo, 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 mesmo que seja pequeno, se torna grande, se torna gigante, se torna heróico, se torna por amor, se torna sacrifício, tudo, absolutamente tudo. Um pequeno conselho que você dá, a pessoa te chama e fala assim, eu tô precisando de uma ajuda. Você fala, tá bom, vamos conversar depois, você para por um segundo, você fala, peraí, deixa eu te ouvir. Você olha no olho da pessoa e fala, me fala. Ah, isso. Eu não sei te ajudar. Não dou conta de rezar com você. Você quer rezar? Vamos rezar. Vamos rezar. Eu vou gastar o meu tempo com você. Isso é pedir. Deus se encarna nisso, nesse pequeno ato, nessa pequena entrega. Deus se faz todo presente ali, se torna um ato de amor. E o amor que desprende-se de mim toca o outro. E o amor que toca o outro muda o outro, transforma o outro. Você não vai resolver a vida dele, com certeza não. Mas o amor vai. O amor certamente vai. Certamente vai. Essa é a grande diferença. Essa é a grande virada de chave. Todos os dias o seu marido era abastecido por amor. Todos os dias. Não foi, no fundo, o que foi que motivou ele a não parar? O amor que você desprendia para ele. O amor que você entregava. Porque o seu amor tocava ele. E foi o amor que não permitiu com que ele desistisse. Entendeu? A gente dá o que a gente consegue. E o que a gente consegue é muito pouco. Mas mesmo sendo muito pouco, muito, muito, muito pouco, quando há real presença e honesta vontade de fazer aquilo dar certo mesmo errando, você fala, olha, eu vou entregar, o meu pouco é um pouco e já vai errado. Mas você fala assim, mas é tudo que eu dou conta de entregar. E se tudo que eu dou conta de entregar, você está falando, Senhor, completa. Completo. Completa. E aí que é o mais bonito de tudo, porque ele completa. Porque ele precisa do meu 0,01%, porque o meu é só isso. Só que ele precisa do 0,01, entendeu? Ele precisa, porque senão o ato não acontece. Eu falo, aquela imagem de Davi, né? Do dedo de Davi, que tá, de Davi não, perdão. Do dedo de Adão que está curvado na Capela Sistina. Deus está esticando o dedo puramente, está tentando tocar o dedo de Adão, e o dedo de Adão está curvadinho. Ele ainda não está disposto. O do homem, o nosso papel é 0,01%. Só que Deus precisa desse 0,01%.
Deus precisa. E quando eu falo, eu vou dar o meu 0,1%, que é meu todo e minha máxima perfeição possível, Deus se encarna. Ele se faz amor no ato. E aí que é tão bonito isso, porque o amor, neste momento, transforma aquele ato num ato incrustado na eternidade. Ele vira um ato de amor que vai valer para sempre na biografia daquelas pessoas que estão envolvidas. É uma coisa que nunca... É um ato da criação. Porque não é você que está fazendo, é o próprio amor que está fazendo. É um ato do Criador. É um ato de criação. Esse é o que São José Maria falava, que nós precisamos aprendermos a sermos co-criadores. Não é que a gente vai criar com Cristo. É que a gente dispõe o nosso coração e dilata para que a graça dele, agindo no nosso coração, transforme todas as coisas. Cara, isso é maravilhoso. Se as pessoas entendessem a força que isso tem... E agora você falou, Jorge, eu acho que eu não vou dar conta. Ótimo, é isso mesmo. Você tem que se dar conta que você não é. Não é você que vai dar conta no final. Não é. Tanto que você percebeu as suas quedas. Porque se fosse por você, você tinha desistido, tinha largado seu casamento. Tinha abandonado seu marido. E foi tão bom cair. Foi tão bom cair. Exato. Certo. É isso. É exatamente isso. Exatamente isso. A queda nos faz olhar para as nossas misérias. Ah, porque meu marido isso, meu marido aquilo, minha esposa isso, minha esposa aquilo, minha esposa é complicada, não sei o quê, 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 não sei o quê. A gente cai. A gente cai, a gente olha no espelho, a gente fala, eu sou miserável. Igualzinho. Pior. Tão miserável. Pior, Cipripe. Pior, eu sou pior. Eu acho essa frase maravilhosa. Quer saber? Eu sou o pior dos homens. Eu sou o pior dos homens. Né? Mas é a graça de Deus que faz com que a gente vá adiante. Só que a graça de Deus vai atuar na medida em que a gente se dispor a fazer um simplíssimo ato de validação. Simplíssimo. E tem muitos terapeutas, até católicos, que atender consultoria de gestão financeira. Eu só atendi 5, né? Porque eu não tenho muitos horários. Tem gente esperando, é uma coisa que eu preciso organizar a minha vida. Doutor Jorge, todas as famílias, o problema não estava na gestão financeira, estava no relacionamento, na ideia do amor, no papel dos casais. Uma esposa, só dando, vai ficar um pouco longa essa live, mas eu acho bem importante que vai edificar o trabalho do senhor. A mulher, ela estava fazendo um bezerro de ouro morar na sua casa. Mas o seu esposo tinha que sustentar 2 casas. Então, ela teve que morar com a sogra. Mas morava numa chácara muito linda, uma casa de 400 metros quadrados. Maravilhoso. E ela não queria ter o filho dela, o terceiro filho, nessa casa, porque ela queria ter a casa dela. Eu falei, minha filha, amada de Deus, seu esposo está fazendo tudo que ele pode para sustentar vocês. E como gestora financeira, tivesse que sustentar 2 casas, tivesse uma casa de 400 metros, eu também colocava todo mundo lá dentro. Ah, mas para educar meus filhos, para ter privacidade. Eu falei, se você for uma mulher sábia, organizada, ordenada, numa casa de 400 metros, você consegue ter privacidade, sim. Ixi, muita. Ainda mais uma chácara. Então, assim, o ideal nem sempre vai ser a realidade de todo mundo. E às vezes, Deus tem um propósito naquela situação difícil de nos modificar, de nos santificar, de purificar os nossos vícios para que a gente adquira virtudes. Sim. Então foi muito importante eu passar por esse sofrimento, porque eu vi o quanto eu era fraca, eu era pecadora, e ordenei muitos vícios da minha vida, sim. Porque você imagina, as pessoas falam assim, nossa, você não se arrepende de ter deixado aquela vida, né? De estar ganhando tantos R$1.000 e agora você ser uma dona de casa. Você não se sente menos? Eu falo, nunca me senti menos. Porque tudo isso eu posso conquistar em qualquer momento da minha vida. Com coragem, com trabalho, enfim. Agora, a educação dos meus filhos, esse momento... da minha fertilidade, a educação dos meus filhos, igual a Luísa, né? Já tá começando a entrar na idade da razão. Eu falo, meu Deus, eu só tenho algum tempo para moldar ali o caráter dela. Tudo isso passa. A gente tem que ver que existem coisas no mundo que são meios, não são fins. E as pessoas estão assim, igual nós. Nós estamos na internet e muitas vezes as pessoas pensam assim, a vida é perfeita. Não é, nós temos... Aí esses dias eu fiquei super aliviada que o senhor falou que não faz o homeschooling. A gente, por enquanto, faz, né? Por enquanto, mas também não é uma coisa que eu sinto para sempre. Enfim.
E o senhor falou que chega em casa e dá banho nas crianças. Aí eu fiquei bem aliviada. Eu falei, ai, porque o Rodrigo agora, no final da gestação, ele me ajuda a dar banho, porque eu tô bem debilitada fisicamente. É, tudo é circunstância. Tudo é circunstância. Se a gente entende isso, que tudo é circunstância, e a gente tem que agir na circunstância em que a gente está imerso, concretamente inserido, a gente entende que, no fim, no limite, o meu papel é me doar. E a minha doação não vai ser sempre linear. A gente fala hoje, esse papo de coach, sei lá, né? Bobagem aqui, tá? Mas, homem não lava a louça. Cara, vai ter dia que a minha esposa vai estar doente, não vai ter alguém para cuidar aqui de casa, e eu vou ter que lavar a louça. Você tá entendendo o que eu tô falando? É umas coisas assim, porque tem que fazer sexo todo dia. Cara, vocês esqueceram que existe puerpério? Vocês esqueceram que vai ter um dia que a minha esposa vai estar doente, vai ficar uma semana, vai ter dia que eu vou ficar uma semana, 2 semanas doente. E aí? E quando a minha esposa entrar na menopausa, que o negócio vai desandar, os hormônios vai ficar um caos, como é que eu vou lidar com isso? Cara, não, a gente tem que entender que cada circunstância, cada momento é um momento. Hoje, eu já, durante muitos anos, eu dormia fora de casa 3, 4 noites por semana, porque eu dava plantão, entendeu? Eu não conseguia ajudar em nada com a criação dos... Nada. Eu não ajudava em nada. Hoje eu consigo ajudar com um monte de coisas. Talvez daqui um ano, eu não sei. Daqui um ano, eu não sei o que eu vou estar fazendo. Talvez Deus vai me pedir outras coisas, as quais eu não vou conseguir ajudar de novo. É sobre, aqui de novo a fração Zé Maria, faz o que deves e está no que fazes. Olha para a sua circunstância. Olhou? Olha para o seu dever na sua circunstância e cumpre. É só isso. E esteja totalmente inserido no seu dever hoje. Sem reclamar, sem murmurar, sem, porque eu... Esses dias, né, fui gravar um programa com os amigos. A gente estava gravando um programa que chama Cozinho Terapia. Uma ideia muito interessante. Logo, logo a gente vai pôr no ar aí. E aí eu fui, durante a gravação do programa, né, cheguei muito cedo lá pra gente gravar, e eu fui sentindo mal. Quando era já no final do dia, a gente estava terminando de gravar, a esposa desse amigo meu, a gente foi despedir, né, fui dar um abraço assim, ela falou, você tá queimando em febre. Eu falei, caraca. E eu sabia que eu já tava mal. Eu falei, é isso. Aí entrei no carro, vim malzaço. Eu falei, nossa. Eu peguei provavelmente a gripe dos meninos. A Clara tinha pego H1N1. Eu falei, nossa, eu peguei esse negócio. Eu vim mal, mal, mal. Cheguei em casa. A hora que eu cheguei em casa, a Thaís, ela não prostra. A Thaís, ela é forte pra caramba, assim. É dessas mulheres... Bom, eu não sei o que vocês fazem. Por isso que eu falo, mãe não tinha que ficar doente. Porque é impressionante a força que vocês têm. A Thaís, ela não para. Você entendeu? Ela não para. Eu cheguei, tava os moleques tudo meio caos, assim. A Joana, bem ruinzinha já, tava com febre, e ela prostrada. Eu falei, fudeu, lascou. Engoli a febre, juro, eu engoli a febre e falei, foda-se, eu vou ter que cuidar. Não tem o que fazer. A minha circunstância é essa. Cheguei doido pra falar, ai amor, tô mal, cuida de mim. A hora que eu cheguei, que eu olhei a cena de guerra, eu falei, não tem o que fazer, entendeu? Eu vou ter que levantar e vou ter que fazer. Vou ter que fazer. Fiquei cuidando, final de semana, não sei o que, fiz minha parte, melhorou. Pronto. A hora que começou a melhorar, eu dei uma arruinada de novo, ela veio e cuidou de mim. Entendam, pare de achar que casamento... Você falou, casamento não é 50-50 nunca. Nunca. Tirem isso da cabeça de vocês. Casamento não é 50-50. Casamento tem hora que é 10-90, tem hora que é 100-0. Tem muita mulher lutando pelo casamento que é 100-0. Ela tá dando tudo e ele tá dando 0. Casamento tem hora que é 50-50, tem hora que é 20-80, tem hora que é 80-20. Cara, é a sua circunstância concreta. É o momento que você está vivendo hoje. Hoje, o que você está vivendo. Hoje, o que você consegue fazer. Hoje, o que você consegue entregar. Hoje, onde é que está o teu dever? Cumpre ele. Cumpre ele. E o dever do marido e da esposa é ser concretamente a pessoa que mais vai ver a possibilidade de crescimento no outro. Mais vai ver. É assim, eu não devo ser só o maior advogado da minha esposa. Não é só isso que eu devo ser. Eu também devo ser o maior motivador dela. Ninguém deve acreditar mais na minha esposa do que eu. Se tem alguém neste mundo acreditando mais nela do que eu tô fazendo errado. Eu tô fazendo Eu sempre pensei isso. Meu Deus, eu tenho que ser a pessoa que mais acredita nele. É Que isso. apoia os projetos, os sonhos. Ninguém pode tomar isso de mim, né? Exato. É uma Exatamente. tem que ter autoridade. Mas muito obrigada
obrigada, né? Deixar aí as crianças aqui em casa também. Estamos passando por momentos de difíceis de saúde. É justamente o Imagina. que o senhor Rezar por falou. vocês. É um combate. E agora, né, o senhor falou um dia assim para mim, Dayana, continue, né? As famílias, você pode ajudar sua família e muitas famílias. Sim. Depois o Ladeira também falou, para de ficar limpando a casa e vai terceirizar o que é delegável Isso. e vai esse trabalho para funcionar, mulher. Um dia ele me atendeu, eu falei, ai, que vergonha. Aí eu tomei vergonha na cara e falei, duas pessoas como essas, eu não posso ficar, né? Tive essa oportunidade de Deus falar comigo através de pessoas tão inacessíveis. Agora, no final da gestação, nós vamos abrir. Hoje o clube, a comunidade faz um ano, doutor Jorge, hoje. Hoje. E o senhor marcou a live, né? Que bom. Faz um ano, são mais de 100 famílias transformadas. O que mais toca é que eu fui em alguns eventos presenciais, nunca imaginei que ia conseguir, foi. E por onde eu passei, teve gente que fez até bolo com o símbolo Miss Pentecostes. E as crianças, as meninas falam assim, Dayana, eu quero ser igual a você. Quando você fala, não, você tem que ser igual a sua mãe. Porque as mães, a forma que as mães mudaram com os esposos, com os filhos, as crianças querem, Reflete, né? refletem. Reflete. E isso me causou assim, eu não posso parar. Isso veio no meu coração, eu não posso parar, eu tenho esse potencial, eu posso servir, ser cômodo cuidar só da minha família, mas tem essa autoridade, tem essa experiência. Quando as mulheres falam assim, vou desistir do meu marido por causa disso, disso, eu falo, eu já passei por isso. Eu sei o que é isso. Não, você não vai desistir. Quando às vezes terapeutas cristãos falam para largar, para colocar limite no marido, coloca um tempo para ele mudar isso. Eu falo, não faz isso. Não dá poder pro demônio. Você tá louca? Não faz isso. É a intenção, sabe? E aí nós conseguimos agora, quando eu tava assim, bem cansada e pensando, agora vai fazer um ano, eu continuo, eu paro, o que que eu faço? Fiquei bem confusa, né? Porque a internet eu não tinha habilidades e tudo mais, tive as minhas lutas. Porém, eu decidi, não, eu vou até dar certo. A minha Isso. meta é 12 anos, doutor Jorge, para essa comunidade, ela refletir, porque é onde eu ensino a cuidar dos 3 altares, o altar da Eucaristia, que é a vida de sacramentos, né? Falo do Uhum. poder dos sacramentos, da vida de oração, na minha pequenez, vou ensinando e vou aprendendo, enfim. Sim, sim. Falo sobre o leito conjugal e falo também da experiência do altar da mesa. Sim. E quando eu tava assim, pensando, meu Deus, agora vai fazer um ano, o que que eu vou fazer, né? E aí Deus deu a moção e o pessoal, até a minha equipe, quem arrumou foi o Dr. Jorge, porque eu também passei uns perrengues aí há um tempo atrás. Pedi ajuda dele, me ajudou. E aí me senti muito. Falei, não posso parar. Minha equipe é do poder, é o Leandro, né? Sim. Seu faz tempo, a esposa dele também. Queria agradecer, eles estão me ajudando muito. Estou bem feliz com o trabalho. E aí nós achamos especialistas para me ajudar. Então, no meu puerpério vai ter especialista falando sobre a saúde da mulher, Legal. vai ter uma educadora física dando aula 2 vezes por semana de atividade física para a mulherada, vai ter uma mulher dando aula de etiqueta para resgatar a dignidade, já ensina a mulher a ter etiqueta, esse toque a mais aí dentro do lar. Sim. Mudando a cultura também do nosso país. Nós vamos ter falando sobre a beleza da simbólica Jéssica Valentini. Vamos ter uma mulher que traduz os livros de Santa Edelgarda ensinando a fazer jejum. Ela é da Itália, Lilian Veriditas, e ela mesma que traduz os livros, fez vários cursos. Eu acho que o Sim. pessoal tem bastante dificuldade de fazer jejum, então é importante trazer uma pessoa para ensinar, porque toda sexta é dia de jejum lá na nossa comunidade. Então, vamos ter também a sua aluna, a Beatriz Cunha, que eu conheci, mora na cidade dela, ela é muito boa falando sobre temperamentos. Ela é Sim. boa em tudo, mas ela vai Uhum. falar sobre temperamentos. Então, assim, aí os profissionais vão vir para Legal. nos auxiliar, para dar esse suporte para a mulherada. Então, hoje nós estamos abrindo, né, o Clube Miss Pentecoste no Sim. aniversário de um ano, apostando aqui.
com tudo, com uma nova versão, maior profundidade. Esses dias eu olhei pro pessoal e falou, quantas aulas eu tinha? Porque pediram para eu regravar as aulas, 60. Eu falei, meu Deus, aonde que eu estava que eu gravei 60 aulas? Então, se a gente não começa, É o verdade, negócio não é. verdade. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, esse tratamento, você iria gastar um monte. Só um dos especialistas que está conosco, a consulta dele é R$ 1.500. Então, está conosco e você vai pagar apenas R$ 49,60 por mês. Então, se você vê que é uma aula por semana, que você tem um suporte, que você tem um acompanhamento ali, por enquanto eu consigo dar esse acompanhamento, né? Eu tenho Uhum, contatos com quem, apesar que eu vou ter bebê agora, vai entrar no puerpério, então vai ser mais difícil. Vai ser um pouquinho mais lento, mas depois a gente volta com tudo. uhum. Colérica, brilhante, Vai tá dar com certo, queda, cansa. vai dar certo. Que bom, minha cara. Aí, Muito feliz com o seu projeto. Reze por Nós é um Rezarei. projeto. Esses dias nós tivemos um congresso, deu 160 mulheres. Quando eu pisei o pé na cidade, eu fui ameaçada é, ameaçada até de processo, Normal, pelas coisas que eu. normal. É, normal. Mas Nada eu de novo. não, eu falei, se for o preço que eu tiver que pagar, pela verdade, o mundo tá virado, né? Quem fala, defende a família é assim mesmo. Sim, sim. Então, ah, então, eu tô com tudo. Eu tomei posse seu apoio foi muito importante. Conto Bom, com as suas orações. Obrigada pelas 2 vezes que me deu a oportunidade. É de Deus, né? Eu sei quanto é difícil. rezarei, Nem sei, rezarei. não sou merecedora de tanto, mas eis-me aqui, né, Senhor? Que bom, minha cara. Muito feliz. Muito feliz. É aquilo que eu te falei, você tem que falar mesmo. Você tem que fazer, né? Deus precisa dessas vozes dispostas. Continue, tá bom? Tá bom, muito Uma obrigada. boa Um hora abraço. pra você, tá bom? Melhoras pra todo mundo aí, pra esse perrengue, tá bom? Melhora pra esse perrengue. E uma excelente hora pra vocês, tá Ai, bom? obrigada. E quando nascer, nós avisamos, né? Por E vai favor, dar tudo. por Catarina. favor. A Catarina. Catarina. Maravilhoso esse nome. Maravilhoso. Deus abençoe. Tchau, Amém. tchau. Com Deus. Até mais, minha amiga. Com Deus. Tchau, tchau.